Que você esteja bem, que você esteja bem e em paz. Vamos dar início aqui a uma pequena série de estudos sobre as cartas pastorais de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, 3 delas foram pastorais, 2 para Timóteo e uma para Tito. E a partir agora deste vídeo aqui, nós vamos estar dando início há uma série de estudos a respeito dessas cartas, dessas 3 cartas pastorais. Então eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos analisar aqui. Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, verso 1, nós podemos notar aqui Paulo, ele se apresentando e apresentando o seu título apostólico. Isso indica que essa carta não foi escrita somente para Timóteo, porque Paulo e Timóteo eles se conheciam muito bem e havia uma relação de confiança entre eles. Timóteo ele se converteu através de uma pregação do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo confiava bastante em Timóteo. E eles já se conheciam perfeitamente, não haveria necessidade de Paulo apresentar todo esse título apostólico, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Então essa carta, isso nos faz pensar, é claro que essa carta ela não foi escrita apenas para Timóteo. Ela foi escrita para Timóteo, mas também com a intenção de ser uma carta volante, que fosse lida em outras igrejas também, né? O apóstolo Paulo, ele era muito combatido, o apostolado de Paulo, ele era muito combatido pelas pessoas naquela época, e isso levava Paulo com bastante frequência ter que defender o seu apostolado. Então muitas vezes ele até se antecipava e dizia isso, né? Apóstolo de Cristo, por mandado de Cristo e tudo mais. Então nós vemos aqui, ó, se você quiser acompanhar, Paulo defendendo o seu apostolado para os coríntios, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. 2ª carta aos Coríntios, 12, só para nós ilustrarmos, né? Mas muitas vezes Paulo, ele faz isso. Ele defende o seu apostolado, né? Vamos ler o verso 11 também. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então Paulo, era comum ele ter que defender o seu apostolado. Mais para frente nós vamos ver por que as pessoas tinham dificuldade em reconhecer esse apostolado de Paulo. Então nós entendemos que essa carta ela foi escrita, a primeiro plano, é claro, para Timóteo, mas também que deveria ser apresentada em igrejas. Verso 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo, ele honra Timóteo, né? Não é contraditório dizer que Timóteo era seu filho na fé. Porque nós vemos lá em Mateus 23, 9, Jesus dizendo: a ninguém chameis de pai. Mas aqui não é contraditório. Veja só, em Mateus 23, 9,
Jesus está se dirigindo aos fariseus. Mateus 23:9: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. A Bíblia ela tem que ser entendida em cada contexto. Nós não podemos pegar passagens, versículos isolados para defender questões. E aqui, neste versículo de Mateus 23, o apóstolo Paulo está se referindo aos fariseus, pessoas que queriam ser honradas pelos homens. E o apóstolo Paulo e Jesus, então, ele diz: a ninguém chameis de pai, nesse sentido, tá? Mas não se trata de uma proibição de usar a expressão pai ou filho para pessoas, né? Então essa expressão é usada para filhos biológicos, para filhos na fé, como no caso aqui de Timóteo e Paulo, filhos de patriarcas também, né? A quem os patriarcas devem ser honrados, né? Filho de Davi, o próprio Jesus chama aquela mulher que estava encurvada, em Lucas capítulo 13, verso 16, por que não libertar esta filha de Abraão? O próprio Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão, como se Abraão fosse o pai dela, né? Então, não é contraditório, é uma forma de expressão no sentido de Timóteo ser filho na fé, foi convertido através de uma pregação de Paulo. Quando Jesus diz aos fariseus: a ninguém chameis de pai, é no sentido que os fariseus queriam ser honrados por uma honra que eles não tinham. Verso 3: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Te roguei a permanência em Éfeso, para admoestar certas pessoas. Essa admoestação que o apóstolo Paulo pedia para Timóteo levar para a igreja de Éfeso, era tão necessária na igreja de Éfeso, porque era uma igreja que estava se desviando da verdade e da prática da verdadeira piedade. E Paulo então pede a Timóteo que permanecesse na igreja de Timóteo. Ele roga, né? É quase que pedindo: pelo amor de Deus, Timóteo, fica nesta igreja, porque não há uma outra pessoa que eu vou confiar esse ministério pastoral nesta igreja, porque essa igreja ela está se desviando da verdade, do amor e da piedade cristã. Então isso mostra a importância desta carta pastoral. E por que essa carta deveria ser volante também? Porque poderia servir essas admoestações que Paulo orienta Timóteo a fazer em Éfeso. Essas admoestações serviriam para outras igrejas, para não cometer o mesmo erro, para não acontecer, né? Para que não viesse a acontecer o mesmo erro que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então nós vamos ver aqui quais são essas admoestações, a partir do verso 4. Vamos ler o finalzinho do verso 3. Te roguei para que permanecesses em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem o assunto sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo lhe roga a Timóteo que faça essas admoestações, porque havia algum problema ali que estava acontecendo, né? Pessoas estavam ensinando outra doutrina, que surgiam, Paulo chama aqui de fábulas, é o que surge na imaginação humana.
Pessoas imaginam, trazem a filosofia humana para o meio do evangelho e começam a ensinar preceitos que nascem na imaginação humana. Então Paulo fala, não podemos sair da sã doutrina. Estão ensinando uma nova doutrina. Então não permita que isso aconteça na igreja. É isso que Paulo está falando para Timóteo. E além disto, ele se ocupava com genealogia sem fim. O apóstolo Paulo fala aqui, no verso 4, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. São intermináveis debates e exibições de intelectualismos e de conhecimentos doutrinários, históricos, filosóficos, que os homens tinham assim um desejo muito grande de se manterem aí numa espécie de evidência, de parecerem eruditos, intelectuais, tal, diante do povo, né? E essa genealogia sem fim, como diz Paulo aqui, é totalmente infrutífera. E ela é infrutífera até hoje. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a não perdermos tempo com isso. Tá? Não devemos trazer esse tipo de debates e genealogias para a igreja, para o seio da igreja, porque elas promovem discussões e elas não são úteis para o crescimento na fé. O que nós devemos estar é preparados para ensinarmos a sã doutrina para todos aqueles que quiserem aprender, e não para ficarmos debatendo com pessoas que discordam, ou pessoas que têm outras filosofias de vida, outros pensamentos, né? Não, nós estejamos sempre prontos a mostrarem para aqueles que quiserem saber a razão da nossa fé. Aqueles que quiserem conhecer o motivo e a razão da nossa fé, nós explicaremos com toda alegria, com toda satisfação. É muito gostoso ensinar a sã doutrina, o evangelho, a teologia cristã. Agora, não para longos debates e discussões genealógicas. Essas coisas não vão trazer proveitos. Enfim, o apóstolo Paulo, então, ele vai explicando esses detalhes, né? E pedindo que que Timóteo tome essas providências na igreja de Éfeso. E por ser também uma carta volante, essa pastoral se torna uma carta volante, que outras igrejas então tomem isso como exemplo, inclusive as igrejas da atualidade, para que não deixem esse tipo de coisa entrar no seu meio, né? Outra doutrina, fábulas que a imaginação humana, vamos dizer assim, genealogia sem fim. E ele diz assim: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Então aqui tem alguns elementos que nós devemos preservar, tá? Essa admoestação, ela visa o amor que procede de um coração puro, pureza do coração, simplicidade, simplesmente amar as pessoas e fazer as coisas movidos pelo amor, não para tentar convencer alguém ou para que a pessoa se convença aí da nossa argumentação. Não, nós vivemos o evangelho por amor, tá? De coração puro, de consciência boa. Precisamos ter uma consciência boa, tá? E vivermos a fé sem hipocrisia, reconhecendo que somos falhos, que erramos também, que nem tudo que pregamos nós conseguimos cumprir 100%, às vezes nós caímos como qualquer homem, mas o nosso desejo, a nossa intenção, a nossa luta é permanecer em pé. E por isso nós contamos com a ajuda de Deus. Lutamos para termos uma vida santa. E esse que é o nosso propósito, tá? E ele fala que algumas pessoas, se desviando destas coisas, se perderam em loquacidade frívola, ou seja, em discursos, em argumentações inúteis, vãs, frívolas, né? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, nós vemos que essas pessoas, nem elas mesmas não estavam entendendo bem a sã doutrina e o evangelho, e por isso se desviaram. Depois, a partir aqui do verso 8, o apóstolo Paulo ele começa a falar que a lei é boa, né?
Então o apóstolo Paulo, como já dissemos, acostumado a sofrer acusações, ele se antecipa mais uma vez e ele mostra que ele não está sendo contrário à lei, mas ele quer ensinar o verdadeiro sentido da lei, que está em plena concordância com a doutrina cristã. A lei e a doutrina cristã não são coisas opostas, ao contrário. E ele faz um jogo de palavras aqui, ele usa a expressão legítimo, que é uma palavra que deriva da palavra lei, né? Em latim, por exemplo, legítimos deriva da palavra lex, que é lei. Vamos ler aqui então, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, ele faz esse jogo de palavras, legítimo, que deriva da palavra lei, fala que a lei é boa, mas se alguém faz uso dela de forma legítima, né? E aí, então, do 9 ao 11, ele começa a explicar essa concordância que existe entre a lei e a doutrina da fé cristã. A lei, ela não é um mero cerimonialismo, mas uma prática moral da vida cristã. Verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Percebe que o justo por Cristo é justificado da lei. Esse não vai ser condenado pela lei porque ele está sendo justificado por Cristo. Então a lei, ela não se promulga para quem é justo, mas para quem é transgressor e rebelde. Aquele que transgride a lei, aquele que não quer viver na justiça de Cristo, viver na moral de Deus, esse está transgredindo a lei, será réu da lei. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então Paulo ele mostra que a doutrina, a lei, ela é boa se usada de forma legítima. E a lei ela não é promulgada para quem é justo, mas para quem está nessa lista que ele descreve aqui, pessoas que ele chama de transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores. E aí então ele descreve uma série de pessoas que estão de elementos que fazem as pessoas transgredirem a lei. Essas pessoas então serão condenadas por essas transgressões, tá? Então a lei ela não é abolida, né? A lei ela continua. O pecado é transgressão da lei. E isto é compatível com a doutrina cristã, desde que seja usada de forma legítima, né? Não que a pessoa queira ser justificada pela lei, como os judeus, a tradição judaica exige. Depois aqui do verso 12 ao 17. Vamos ler aqui o verso 12 ao verso 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor insolente. Então, o apóstolo Paulo, ele foi perseguidor da igreja, e agora ele era um apóstolo. Não era fácil para as pessoas da sua época entenderem ou confiarem nesta tão grande transformação de vida. E isso leva Paulo a ter que defender constantemente o seu ministério, né? Por isso ele fala, a mim, verso 13, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, então ele começa a testemunhar a sua transformação, né? É uma linda passagem que mostra a sua dignidade e humildade em reconhecer a ação de Cristo na sua transformação. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão
me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele se considera o pior dos pecadores. É no sentido e exalta Cristo. A transformação que houve na minha vida foi a graça e a misericórdia de Cristo, não partiu de mim. Eu sou o principal dos pecadores, pois persegui a igreja, era insolente. E Cristo, a graça de Cristo abundou em mim. Então Paulo, ele está fazendo aqui, é o princípio do Evangelho, mais ou menos como João Batista falou lá em João 3,30. Importa que eu diminua e que Cristo resplandeça, né? Então, o princípio do Evangelho é isso, que eu diminua e que Cristo tenha primazia, tenha evidência. Não nenhum líder, nenhum apóstolo, nenhum pastor deve ter essa evidência, mas somente Cristo. E Paulo faz isso de forma brilhante e linda nesse texto, porque de fato era difícil as pessoas entenderem, estavam acostumadas com Paulo perseguidor da igreja, feroz, com ódio, rangendo os dentes contra a igreja, e de repente era um apóstolo de Cristo, lançando fundamentos doutrinários e ensinando doutrinas. Então toda hora ele tinha que defender o seu apostolado, e aí então ele mostra essa transformação produz de Deus. Por isso nós não devemos duvidar da conversão de pessoas, né? Temos o hábito de saber como que as pessoas eram e formar uma imagem na pessoa, mas Cristo é poderoso para transformar qualquer pessoa, o pior dos pecadores, né? Como o apóstolo Paulo aqui diz, tá? Depois, a partir do verso 18, ele mostra aqui o objetivo da carta, que era revestir Timóteo de autoridade para combater o desvio que se apresentava na igreja de Éfeso, né? Antes de revestir Timóteo de autoridade, Paulo ele mostra a sua própria autoridade apostólica e depois então ele investe a autoridade aqui de Paulo. Vamos ler de Timóteo, verso 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Então, o apóstolo Paulo, então, ele investe Timóteo de autoridade, ele dá orientações. Ao chamá-lo de filho, Paulo não só mostra afetividade e amor fraterno, como também testemunha a verdadeira conversão de Timóteo. E firma Timóteo na revelação que o próprio apóstolo Paulo recebeu de Cristo em formas de profecia sobre Timóteo. Então, por ser apóstolo, ele recebia essas revelações de fato, de Cristo, né? E ele então dá confiança a Timóteo ao investi-lo de autoridade, pessoal, é baseado nas profecias que você sabe já, né, a seu respeito. Então, combate esse bom combate, né? E a partir do verso 19 e o verso 20 aqui, para nós encerrarmos, ele orienta Timóteo como que ele deve proceder com a autoridade que ele estava sendo investido para permanecer ali pastoreando a igreja de Éfeso, mesmo a igreja entrando naquela ruína que estava entrando. Então ele capacita Timóteo, autoriza Timóteo dessas orientações. Verso 19. Mantendo fé e boa consciência. Tá? Então, fé e boa consciência, fé é essa doutrina, e boa consciência, a consciência é o árbitro que Deus colocou no coração de cada um de nós, para analisarmos nossas próprias atitudes, se estão certas ou erradas. Alguns abandonaram a consciência, né? Paulo chega a dizer que alguns têm a consciência cauterizada, abandonaram a boa consciência. Mas a fé e a boa consciência são os principais deveres de um líder. Fé nessa doutrina e a boa consciência, a consciência que está sempre nos acusando quando erramos, para nós nos corrigirmos, né? Para o ser humano é necessário ter essa boa consciência. Rejeitá-la é corromper-se. E finalmente aqui no verso 20,
ele fala, dentre esses, porque ele, no verso 19 ele fala, né, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, Himeneu e Alexandre. O primeiro, Himeneu, Paulo ele vai falar também na segunda carta. Esse Himeneu, ele dizia que não havia mais ressurreição dos mortos. E estava corrompendo as pessoas, tirando a esperança da ressurreição, pregando, obviamente, um evangelho falso, porque o evangelho fala da ressurreição dos mortos. Em Cristo há de julgar, né? Nós cremos na ressurreição dos mortos, tá? Então, esse Himeneu, ele pregava essa heresia, que os mortos não iam ressuscitar mais. E Paulo, ele combate, então, essa heresia de Himeneu. E Alexandre, provavelmente, ele abraçou essa heresia de Himeneu. Esse Alexandre, ele estava com Paulo no começo da igreja de Éfeso. Lá em Atos 19:33, Lucas fala sobre ele. Ele era um homem que, quando teve o tumulto na cidade, que os ourives que viviam ali de fazer os nichos de Diana, da deusa Diana, quando eles fizeram aquele tumulto contra Paulo, Alexandre é um que tenta pegar a palavra e tenta acalmar o tumulto. Ele estava lá no meio e tentando acalmar o tumulto. Então ele estava com Paulo na organização da igreja de Éfeso, mas depois abraçou a heresia de Himeneu. Então nós vemos aí que pessoas que estavam próximas a Paulo caíram em heresia. E é possível vermos pessoas aí caindo em heresia, por isso nós devemos vigiar, né? E ele usa o termo entreguei a Satanás. Essa é uma expressão forte, mas é necessária, porque é necessário que o líder afaste os lobos, porque os lobos eles vão contaminar e vão devorar as ovelhas do aprisco. Então é necessário que os líderes afastem os lobos da congregação. Esse entreguei a Satanás, ele aparece aqui algumas vezes, né? Não só nessa expressão, mas no sentido dela. O homem lá de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, que usa o mágico de Atos 13, de 6 a 12, o apóstolo Paulo também se refere com essa força, né? Falando com ele. Isso trata-se da excomunhão. Termina aqui esse capítulo com isso. E trata-se de excomunhão isso aqui. Ou seja, a disciplina é necessária na igreja para manter a pureza da comunidade cristã. Não é possível pessoas permanecerem em pecados impenitentes dentro da igreja. Se as pessoas se caírem em pecado, elas vão ser orientadas, exortadas, admoestá-las a abandonar o pecado e se arrepender. Mas se elas insistirem, elas terão que ser excluídas da igreja. Não pode permanecer na comunidade cristã vivendo em pecado. O próprio Senhor Jesus, ele ensina aqui em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui é a excomunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto se refere à disciplina na igreja. Então aqui nós terminamos o primeiro capítulo da carta de Timóteo e pretendemos, se Deus assim nos permitir, dar continuidade às cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e também a carta a Tito. Espero que tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe.